Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Qual o desafio em utilizar influenciadores na estratégia de marketing em temas sensíveis? Sejam bem-vindos, esse é o Podname, o 5º episódio, um lugar para discutir sobre marketing de influência. Se você tem interesse nesse assunto, já segue a gente, nos acompanhe também pelas plataformas de streaming. Toda semana tem um episódio novo sobre esse tema, então já fiquem aqui conosco. Eu sou a Bruna Veronese, uma das anfitriãs desse podcast que toda semana é gravado aqui nos estúdios Hype. E obrigada, pessoal do Estúdio Hype, que deixa tudo pronto pra gente só chegar e gravar. À minha esquerda nós temos a Lilian. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lilian Gusberti, eu sou a outra anfitriã do podcast, do Podname. E hoje a gente tem uma convidada que a gente estava muito ansiosa para receber, que é a Camila. Ela que é publicitária com MBA em marketing. Ela teve uma carreira dedicada à indústria, né, como gerente de marketing e trade marketing em empresas como Sanremo, Bebidas Fruc, Moinho do Nordeste e Del. E atualmente trabalha no setor de luto com o Grupo Cortel. Camila, muito bem-vinda ao Podname. Muito prazer, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. Esse assunto ele é sempre muito interessante, cheio de dúvidas, cheio de paradigmas, cheio de tabus. E esse é um dos objetivos, né, de trabalhar o marketing nesse segmento, justamente a gente conseguir ampliar um pouco mais esse assunto, levar um pouco mais longe esse assunto para toda a comunidade. De forma leve também, né? Isso, a gente acaba escolhendo influenciadores digitais para justamente trazer essa leveza, né? Para um assunto que é tão delicado e tão polêmico. Que demais, que demais. Mas antes da gente começar a falar sobre, né, o teu trabalho no grupo, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que eu já citei algumas passagens tuas aqui, mas como tu chegou, como é que foi a tua entrada no grupo, enfim, conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou publicitária formada pela SPM, na verdade formada pela PUC com MBA na SPM em marketing. E aí eu comecei minha carreira lá atrás em agência de publicidade. E mídia tradicional? Eu trabalhei numa agência pequenininha, trabalhei com mídia externa. Legal. E depois acabei migrando para marketing, né? A primeira empresa que eu trabalhei com marketing foi a Sanremo, fiquei lá bastante tempo como gerente de marketing e trade marketing. Então, ali começou todo o know-how de trabalhar em indústrias. E aí a gente gosta bastante, né, de trabalhar com esse segmento. E aí acabei saindo da Sanremo, passei depois por Bebidas Fruc, depois por Moinho do Nordeste, sempre trabalhando marketing e trade, no sentido de que trade trabalha muito o shopper, a relação com o comercial e o resultado no curto prazo, né? Focar no resultado de vendas. E o marketing, esse mais intangível, posicionamento, valor da marca, de como a marca ajuda na conversão, enfim. E aí, também tive algumas passagens pelo comercial, então é interessante que a gente consegue ver uma atuação em agência, em veículo, em indústria, né? E indústria em marketing, trade e comercial. Eu acredito que isso dá um know-how com uma visão um pouco mais ampla, onde a gente consegue entender realmente as necessidades e as lacunas, né? O que o cliente espera e o que o shopper espera. Trabalhar no mercado do luto foi uma grande surpresa, né? Eu recebi um convite de um diretor, que era um diretor meu lá na Sanremo, e eu fiquei bem surpresa com o convite. Na verdade, ele demorou bastante tempo para me explicar o que era a empresa, né? Tipo, vamos trabalhar com o quê? E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco assustada, né? Essa é uma história que eu conto repetidamente, porque realmente foi um grande desafio pessoal, né? Falar de luto, falar de morte sempre foi muito difícil para mim. Eu lembro que quando criança eu parava e pensava que um dia meus pais iam morrer, e isso era muito difícil. Então, assim, nesse primeiro momento, a conversa foi evoluindo, e aí eu entrei no grupo, mas duvidando do que o marketing poderia ser capaz de fazer nessa situação, né? Como que a gente trabalha esse assunto tão delicado no aspecto de marketing, né? O que as pessoas esperam? E aí eu tive que fazer primeiro uma aceitação minha, assim, do segmento, entender, porque a gente visita, né? A gente fala do segmento do luto ou death care, né? Que é o pessoal do B2B, né? Desse segmento fala de death care. E de visitar cemitérios, crematórios, entender a operação. E ela realmente é uma operação difícil, né? A gente acolhe as pessoas no momento mais delicado da vida delas.
Então, claro, eu não atuo dia a dia no front, né? Porque a gente acaba trabalhando no back-office, mas para entender as necessidades e para que marketing consiga realmente entregar o que precisa entregar, a gente precisa entender quais são as maiores dores desse cliente, né? Como que a gente ajuda em fluxos, em processos, como que a gente acolhe essas pessoas, né? O que marketing pode entregar? Então, foi bem difícil os primeiros meses, assim, eu me questionei muito. E aí, depois eu entendi que eu tinha que superar isso não só como uma profissional, mas como um desafio pessoal. De enfrentar esse medo, esse desconhecido, isso que é um paradigma e um tabu para quase toda a sociedade, era também para mim. Então, começou dessa forma. Bem normal, né, na verdade, né, isso ser um paradigma. Eu acho que é bem difícil alguém Agir de forma tão natural. Natural. Com esse com assunto esse- sem trabalhar É difícil. com isso, aí agir de forma natural. Isso. Sim, porque é justamente um assunto sensível, né, como a gente introduziu aqui nesse episódio, é realmente, às vezes, um tema que as pessoas fogem, né, pra falar. Sim, eu mesma fugia desse assunto, né? A gente não tinha uma frequência em cemitérios, em velórios, enfim, e eu precisei começar a ter para entender, né, o desafio daquela rotina. E tu vê no final que é uma coisa natural, porque acontece pra todo mundo. Para todo mundo. Então é mais uma pessoa que não teve aquela situação na vida dela, que vê como algo muito distante. E aí no momento que tu passa, que aquilo ali acontece na tua família, tu vê que faz parte, né? E a importância de ter profissionais que estão ali Prontos, fazendo né? o que tu acabou de fazer, né? Falar, né? De estar ali, de visitar o cemitério, de entender a dor, né? É nesse momento que a gente vê que a gente precisa de profissionais que tenham se preocupado com isso durante um bom tempo, né? Sim. Na verdade, assim, então, depois de superado esse momento, foi o momento de entender o como, né? Como que a gente pode, então, realmente acolher essas famílias. E aí, o Grupo Quartel sempre teve, né, como missão ressignificar o luto. Então, assim, como que eu enxergo aquela perda? Na Porque verdade, ela existe, né? ela existe para todo mundo. É fato. E ela vai existir. A gente nunca quer que ela aconteça, né? Mas aí, a pandemia ali em 2020 foi um momento muito crucial para o segmento do luto. Nossa, verdade. E eu tava com um ano e meio de empresa. E aí as pessoas se viram obrigadas a falar sobre a morte todos os dias, porque rádio, TV, Viver a jornal, morte, né? era morte o tempo inteiro. Era a pauta, né? Era a pauta. E aí, eu ficava muito braba, assim, quando as pessoas diziam que a pandemia não existia. Eu digo, gente, vocês podem ir no cemitério e acompanhar se a pandemia ela não existe, né? Porque tinha aquela polarização, etc e tal. Porque daí o pessoal dizia assim pra mim, então agora vocês estão bem, né? Porque a empresa de cemitérios vive das pessoas que morrem. Eu disse, não. Isso é uma grande ilusão. A gente está... tanto o Grupo Quartel trabalha com cemitérios, crematórios e serviços funerários, né, agências funerárias, e também com planos. Então, o principal objetivo da empresa é hoje fazer as pessoas entenderem que este é um ciclo natural e que elas se preparem para aquele momento. Da mesma forma que a gente tem um seguro de carro, um plano de saúde, a gente precisa se organizar para esse momento, porque em algum momento a gente vai perder as pessoas que a gente ama. E perder as pessoas que a gente ama sem ter um planejamento é muito mais doloroso, porque aí a gente tem questões burocráticas para resolver, que são muitas, né? Mais de 80 decisões para resolver ali naquele momento de muita dor. Então, assim, as pessoas me comentavam isso, então vocês estão felizes? Eu digo, em hipótese alguma. Inclusive, no início de 2021, quando foi o auge da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, o Grupo Quartel lançou uma campanha chamada Escolha a Vida. Se proteja, a gente não quer que as pessoas morram. A gente quer que as suas famílias se cuidem, que as pessoas se cuidem. Inclusive, a gente teve uma crise no segmento funerário, porque ele não era o público que se vacinou logo, né? Assim como os médicos, os fisioterapeutas que tinham prioridade na vacina. O segmento funerário não foi considerado prioridade. Então, os nossos colegas recebiam as famílias com perdas de Covid sem estarem vacinadas. Isso foi muito difícil, porque as pessoas queriam um abraço,
não Sim. podia fazer velório, era tudo muito restrito, então as pessoas queriam acolhimento e queriam abraçar os colaboradores da empresa. E os colaboradores nem vacinados estavam. Eu não Então, a fazia gente- ideia. Não fazia ideia disso. Isso, então, na verdade, a empresa fez todo uma campanha para conscientizar as pessoas de que realmente existia uma pandemia, que a gente não queria, em hipótese alguma, as pessoas morrendo aos montes, né? Muita gente falecendo, e que os profissionais estavam vulneráveis, né? Então, tanto uma orientação para a população, que os hospitais fizeram muito, e a gente se sentiu na obrigação de fazer isso também, De acompanhar. de acompanhar. Então, ali foi quando a gente efetivamente entendeu que tanto o marketing de influência quanto o marketing de conteúdo, eles eram cada vez mais necessários para desmistificar todo esse assunto, todo esse tema, né? E a gente criou canais mais abertos de comunicação, tentando explicar para as pessoas qual era o nosso papel, né? O nosso papel é acolher naquele momento difícil, mas o ideal é que a população ela realmente tenha um planejamento, que ela tenha um plano, porque naquele momento não é que vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Aquele momento nunca vai ser bom. O Mas papel, ele pode ser mais tranquilo, ele né? pode ser mais tranquilo, ele pode ser menos tumultuado. Pelo menos a parte burocrática pode ser Exato. mais tranquila. E até uma questão, né? Tu falou sobre isso do planejamento na questão da pandemia. Muitas pessoas, famílias foram pegas de surpresa sem esse planejamento. Total. Né? Porque, bom, existe o ciclo da vida, as pessoas um pouco mais, a idade vai avançando e vão começando a talvez pensar nisso. Mas justamente, né, o que vocês mais, por isso não faz sentido, seria uma falácia o que o pessoal andava falando, vocês estão muito faceiros porque o setor de vocês cresceu muito. Não. Mas justamente, né, se o planejamento é o que vocês mais levantam a bandeira, nesse momento, planejamento algum teve, né? Não. Para as pessoas, para as famílias, assim, né? A probabilidade de ter tido um planejamento era muito menor. Exato. E é assim, como as pessoas não pensam sobre a morte, sobre a perda, elas muito menos pensam sobre o negócio, né? Ninguém pensa que existe um negócio profissional por trás de cemitérios, crematórios, planos funerários e agências funerárias. As pessoas não entendem que ela é uma empresa assim como qualquer outra. Então tem a contabilidade, tem o financeiro, tem vendas, tem marketing. E a gente tem objetivos e metas como qualquer outra empresa, sem descuidar do acolhimento das famílias enlutadas. Mas hoje, dentro desses, olhando todos esses negócios, né, em muitas unidades, então, o Grupo Portela está presente hoje em 6 estados, com 17 operações de cemitérios, 8 crematórios PET, 17 agências funerárias. Meu Deus do céu. É um grupo bem grande, assim, nesse segmento, que é um segmento que vem se profissionalizando, da mesma forma que a gente tem as grandes redes de escolas, redes hospitalares, vão existir os grandes grupos de death care, de mercado do luto. Por quê? Porque eles entendem e qualificam a prestação de serviço. É uma prestação de serviço que era muito familiar, muito pontual, né? A gente pode atender a todos os tipos de necessidade, né? A gente pode atender um velório mais simples, um velório super luxuoso, dentro de ambientes do próprio grupo ou fora. Então, o que a gente precisa entender é que desse negócio todo, né, de indústria, do segmento do luto, 50% já quase da receita vem de planos funerários, planos previdenciários. Então, o negócio imediato, que é quando a gente tem realmente um óbito, a tendência é que ele diminua. Mas ele continua ainda... Depois da pandemia, a gente quebrou um pouco, né? Esse mito de que, é um horror se planejar, porque as pessoas pensam, nossa, eu vou pensar em comprar um plano, então eu vou morrer. É né? como se tu estivesse assinando Atraindo. a sentença, ou, né, Isso. atraindo, assim, Eu tô né? atraindo a morte. Eu digo, não, muito pelo contrário, tu tá te planejando. Então, tem esse pessoal que pensa e compra plano funerário já tem mais idade. Não, e fora que assim, ó, é uma questão que tu tá te organizando, na verdade, pra tua família. Né? Pra Exato. deixar eles prontos. Isso. Eu sei porque recentemente eu tive uma perda perdi meu pai e a gente não tava pronto pra isso. Eu sei o quão estressante é Muito. não tá pronto, né? E a pessoa não pensar nisso, acho que é um carinho que aquela pessoa que tem esse cuidado com o planejamento dela tá tendo com a família, sabe? Isso daí eu acho, Porque nossa, a gente importante. tem alguns perfis, assim, de público, né? Normalmente, esse público, ele tem 40, 45 mais.
Aí ele pensa em fazer um plano pra mãe, pro pai, pro vô, pra avó, pra deixar isso organizado, né, em caso da perda de algum desses familiares. E tem gente com mais idade ainda que pensa pra si. Ai, olha só, não quero deixar trabalho pro meu filho, pra minha filha, vou planejar. E aí, quando essas pessoas conversam com seus filhos e filhas, elas dizem, nossa, que horror, né? Ai, tu tá pensando em morrer. Daí tem gente que brinca assim, se eu morrer, digo, olha, se tu morrer um dia, se tu descobrir a Se forma tu de não morrer, se não tu morrer. nos avisa, porque é uma coisa natural, né? Sim. É, Eu acho faz que parte. um serviço funerário é algo que todos aqui estamos... Vamos passar. Vamos né? passar por Vamos. isso, né? Ou com a gente, ou com familiares, amigos, Sempre. pessoas próximas. E né? não é uma coisa que a gente deseja, né? É o ciclo natural da vida. Então, assim, não estar preparado é ainda mais difícil. Não que estar preparado torne as coisas fáceis. Não. A perda de alguém é sempre complicada. Mas aí tu tá ali E tu consegue pra sentir. Daí sentir tu o só luto. sente, tu só sente Exato. aquilo ali, aquela situação. Tu não precisa te preocupar com o burocrático. É, Eu acho é. que isso daí é o mais... Poxa, que momento queria estar ali com a minha família, não. Eu preciso assinar alguns papéis, eu preciso ir atrás disso. Não, eu preciso procurar, gente. Foi o que aconteceu com meu pai, a gente tinha que procurar. E a minha madrasta, ela se perdeu lá nas documentações, ela nunca mandou as informações do meu pai. Ela falou, não, tá tudo certo. Quando meu irmão foi ver, ela simplesmente não tinha mandado a documentação do meu pai porque ela esqueceu. Então a gente não tinha nada. E aquele momento que era o momento pra tu estar vivendo aquela dor, O luto. não, tu tem que estar preocupada com a burocracia. Não é o Exato. momento, cara. E aí a gente vem falando muito, assim, com psicólogos, psiquiatras, com escritores e poetas, que justamente falaram sobre rituais, né? Da mesma forma que a gente tem todo o ritual de uma gestação, de um nascimento, as graduações escolares das universidades, os aniversários, eles são importantes pra gente entender. E aí, no momento que a gente nega o luto, essa conta ela é muito mais pesada depois. Porque tu não vive aquele momento, né? Hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar. Do início eu chorava. Eu sempre fui uma manteiga assim derretida de olhar comercial e chorar. E eu paguei muito mico nas reuniões. A gente via os vídeos e os conteúdos produzidos e eu chorava. Aí depois de 4 anos trabalhando com isso, eu consigo já entender um pouco melhor. É claro que eu tô falando de uma forma genérica, né? Não que isso tenha me preparado para a perda dos meus familiares. Acho que um pouco, mas, né? Então, isso é sempre muito difícil de lidar. Então, assim, sempre que a gente estiver mais preparado, vai ser melhor. Vai ser melhor, vai ser melhor. Exato. Assim, vai ser menos pior. Né? Porque, exato. assim, aí tu vai Essa- poder viver aquele ritual. Assim, essa modernidade, né? O mundo que a gente vive hoje, que acelera muito as coisas, ele tende a exigir que o enlutado se cure logo. Exato. Então, assim, o velório é muito rápido, não faz a cerimônia, nananã, e tu já tá bem, já passou uma semana, e vamos lá, passou um mês. Parece que as coisas têm prazo. E a gente, na verdade, na produção de conteúdo que a gente faz, a gente quer justamente trazer essa informação. Não existe um ciclo normal. Não existe um certo, não existe o errado. Cada um... Existe o que cada um sente. E a gente precisa respeitar o que cada um sente. Tu falou de rituais antes. Rituais. E que coisa importante esse ritual. Porque um exemplo, assim, eu não sou daqui, né? Eu sou de uma cidade do interior. E várias pessoas nesse período pandêmico vieram a falecer, ou por conta, em decorrência de Covid, ou em decorrência de outras coisas, né? Porque foi um longo período. E eu não tava com frequência lá para justamente acompanhar esses rituais. E pra mim, algumas pessoas eu não lembro que faleceram. Isso é uma coisa engraçada. Esses dias, assim, eu falando com a minha avó. Ai, a tia fulana, não sei o que. Faz 3 anos que ela faleceu e eu não... Verdade. Aquilo Não eu não processou. processei. Não Porque processou. esse momento é importante, É. né? É um momento que ele faz parte e é importante viver Viver. ele. Não é que ele é bom de viver. Ele é muito difícil de viver. Só que viver aquele ritual de ter um velório mais prolongado, de receber as pessoas, porque muitas pessoas dizem assim, mas a pessoa faleceu, ela nem sabe que eu vou lá no velório.
Mas tu não vai no velório pela pessoa que faleceu. Exato. Tu vai no velório pelas pessoas que Família. ficaram. Exato. Tu vai no velório pra dar um abraço. E aí a gente tá falando justamente destes temas nessa websérie que a gente desenvolveu pra finados de agora, de 2023. Pois é. Com Vamos o chegar lá. Carpinejar. Vamos chegar lá. Vamos Eu queria te perguntar, tu falou sobre produção de conteúdo, né, nas redes Isso. sociais. Quando tu chegaste no Grupo Cortel, eles já tinham a questão das mídias sociais organizadas? Não? Foi tu que introduziu. Como é que tu começou isso? Então, quando eu cheguei, era tudo muito inicial, assim. Tinha um Facebook. E 4 anos, não é tanto tempo assim. Não, faz Para 4 redes anos. sociais, tipo, já era pra ter... Tá, É. enfim. Assim, como o segmento do luto ele é muito cheio de tabus e paradigmas, a gente sempre ouviu muito, tipo, isso não funciona pro nosso segmento. Nosso segmento não é assim, né? A gente tá falando com pessoas mais velhas que não estão nas redes sociais. E a gente sabe que não é mais assim hoje em dia. Que as pessoas mais velhas, elas estão sim nas redes sociais. Elas vão estar ou mais no Facebook, um pouco menos no Instagram. Então, na época não tinha nem Instagram. Tinha um YouTube que mal era alimentado, enfim. Podcasts e webséries, Nem pensar. nem pensar. Então, foi tudo muito devagar, assim. E aí acelerou em função da pandemia, como acelerou. O mercado digital, ele acelerou para todo mundo na pandemia, né? Ele é um caminho sem volta. As pessoas cada vez mais no ambiente digital. E aí, lá em 2021, a gente começou a campanha no Instagram também. Então, assim, teve toda uma organização no sentido de marketing, né? Organizar a estrutura de marketing, organizar as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, investimentos no Google. Porque hoje em marketing, a gente trabalha para 2 públicos. Para o público que já é cliente, então, assim, como que eu conforto aquela pessoa que já é nossa cliente? Ela perdeu alguém. Como que eu ajudo ela a passar por esse momento, né? Então, a gente tem vários projetos nesse sentido. Tem um grupo de apoio aos enlutados, que ele é o Grupo Elos, que é com um grupo de psicólogas que recebem lá periodicamente os enlutados para falar do assunto. Às vezes, as pessoas não querem falar, elas só querem ouvir, para elas se sentirem como as outras. Porque elas vão ver que as outras pessoas também passam por esses momentos. E aí as webséries, elas entram muito nesse sentido, assim, de produzir estes conteúdos. Então a gente já produziu websérie. A primeira websérie foi com a Fernanda Pandolfi, que era Fale-me Mais Sobre Isso. Que é justamente, a gente trouxe pessoas da nossa operação falando sobre N temas. Então, trouxe gente do atendimento, gente do cerimonial, depois conversou com psicólogas. E aí a gente foi evoluindo. E como que a gente amplia esse discurso, né? Lembrando que a gente trabalha Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Manaus. É isso aí. E Rio de Janeiro. Então, assim, como que eu amplio esse discurso, né? A gente precisa trazer conteúdo, mas precisa atingir um número maior de pessoas. Eu preciso acolher aquela pessoa que já está comigo, mas eu também preciso atingir um novo público que provavelmente vai ser o nosso cliente futuro. Nosso cliente futuro, tanto no imediato, quando ele já tem um óbito, ou um cliente futuro no sentido de adquirir um plano, né? Aí tem adquirir um plano que eu vou adquirir só o jazigo, ou vou adquirir os serviços completos, enfim. E aí a gente pensa o seguinte, aí eu preciso ampliar essa voz. Aí a gente saiu do projeto com a Fernanda Pandolfi e começou... naquele tempo a gente tinha contratado alguma poesia sob demanda do poeta Alain Dias Castro, que também é um poeta gaúcho, e a gente contratou com ele, a gente dizia para ele, a gente tem a campanha Escolha a Vida, ele que criou a poesia para que a gente pudesse alcançar as pessoas. Então, assim, como tratar desse assunto tão difícil? Vamos usar então a cultura, a arte, a poesia, para ampliar esse discurso de uma forma delicada. Então, o primeiro poeta que a gente fez parceria foi o Alain Dias Castro, que é poeta e escritor. E aí, na sequência, a gente trabalhou com a jornalista Fernanda Pandolfi. E logo depois, o Alain Dias Castro estava escrevendo um novo livro em 2021 com a Monja Cohen. E aí, a gente criou uma websérie, A Monja e o Poeta, que é o livro do Alain Dias Castro com a Monja. Que demais, que demais. Isso, lá em 2021, no final de 2021, ainda a gente estava nesse período pandêmico, as pessoas... Aliás, isso foi em 2020, deixa eu só me organizar aqui. Em 2021, a gente ainda tinha essa restrição um pouco nos cemitérios. Então,
a rede social, ela foi devagarinho expandindo. Devagarinho a gente foi ampliando. E aí, o digital a gente controla, né? Tudo. Então, assim, alcance, impressões, visualizações, taxa de visualização, engajamento. E aí, a gente começou a criar uma estratégia de funil de vendas por trás de toda essa estratégia de branding. Interessante, Legal. interessante. Tu O- ainda... Pode falar. Não, eu ia comentar, né? Tu tá comentando bastante sobre conteúdo, marketing. Tu falou também antes de marketing de influência, marketing de conteúdo, que vocês inseriram isso assim que tu entrou no grupo. E a gente ficou sabendo que o Grupo Cortel é um dos 3 finalistas do Top Top de marketing Marketing da DVB em ADVB, duas categorias. Em 2 categorias, isso. Marketing de conteúdo e marketing de influência. A gente ficou muito orgulhoso disso, gente. Sério. Ai, eu também fiquei muito orgulhosa, né? Diga-se de passagem. Porque, assim, é realmente difícil trabalhar esse conteúdo. E, assim, nós não estamos numa categoria de cemitérios, Exato. de por crematórios. isso. É uma categoria genérica, né? É marketing de influência e marketing de conteúdo. Em marketing a gente concorre com empresas que não tem nada a ver com o nosso segmento. Então, levar este assunto para um fórum desses é muito prazeroso, né? Significa que a gente conseguiu atingir o nosso resultado no sentido de alcançar o nosso público, trabalhar o nosso público, mas também de trabalhar os conceitos de marketing como eles devem ser, né? Acadêmicos e de forma de resultado. Então, isso é muito positivo. A primeira vez que a gente esteve na final do Top de Marketing ADVB foi em 2021, com o case que a gente teve da pandemia. A gente fez a maior homenagem de velas do mundo, acendeu mais de 50 mil velas no Brasil todo e fez um vídeo filmando e tal. E a gente escreveu esse case no Top de Marketing de 2021 e foi finalista em comunicação e marketing digital. Só uma pausa. O Grupo Cortel começou a ser finalista no Top de Marketing depois que tu entrou. Correto. O Grupo Cortel ganhou um prêmio Ganhou já. eu acho que foi lá por 2000, 2002 no máximo, quando a gente inaugurou o crematório metropolitano em Porto Alegre e começou a trabalhar o conceito de cremação. Interessante. Legal. Então era muito mais ligado ao produto, né? E hoje está relacionado à forma como a gente comunica e como a gente acolhe. Mudou um pouquinho essa percepção, assim. Então, né, senhoras e senhores, na nossa frente tem basicamente a responsável, junto com todas as outras pessoas da equipe, por levar o Grupo Cortel para a final de 2 vezes, né, nesse ano que tu falou, 2020, 21. E agora esse ano também, E inclusive, 23. a gente tá bem pertinho da premiação. Bem né? pertinho. E o Instagram do Grupo Cortel é um Instagram que tem quase 10 mil seguidores também pro segmento. Tinha 0 seguidores quando eu Então, entrei. né? Então, Mas, agora. assim, e tu sabe que é uma curiosidade, assim, as pessoas, elas consomem o nosso conteúdo e não são nossas seguidoras. Porque como que eu aceito ser seguidora de um grupo de cemitérios? Ainda é uma barreira a ser vencida. Então, assim, a gente tem muito engajamento, tem um alcance de conteúdo muito bom, tem uma taxa de visualização dos nossos vídeos 40%, 50%, 60%, dependendo do que a gente tá falando, de que conteúdo a gente tá falando, mas as pessoas não nos seguem. Porque ainda tem esse mindset de que, nossa, eu não posso seguir um grupo de cemitérios. Pra que eu vou seguir, né? Tipo, pra que eu vou Isso. acompanhar? Então, assim, o que mais tem é gente que curte, que comenta, que compartilha, mas não nos segue. Próximo desafio, talvez, né? Eu Próximo acho que é ir desafio. desmistificando essa... Exato. Não, e eu acho que até é uma questão de case, gente. É uma questão de case, porque eles estão no top 3 de marketing da DVB já pelo 2º ano. Não consecutivo, mas pelo 2º ano. Então, Isso. é muito prosseguir pra entender o negócio em si, né? Pra tirar proveito realmente de um segmento que é completamente diferente e tá se destacando demais. Eu fico bem feliz com isso, porque em 2021, quando eu fui fazer a defesa de um dos cases lá no júri da DVB, as pessoas não sabiam o que era Grupo Cortel, o que a gente fazia, do que a gente vivia, enfim. Esse ano, quando eu fui fazer a defesa dos 2 cases, as pessoas já tinham visto. Elas já tinham sido impactadas. Elas já sabiam o que era a empresa, né? Claro, a gente ainda tem um trabalho longo de branding, porque a gente tem uma arquitetura de marca onde Grupo Cortel, ele era a marca B2B, e a gente tem conectada nessa marca mais 15 marcas, mais ou menos. Crematório Metropolitano, Crematório Cemitério São Vicente, São José, tem muitas marcas, né?
E agora, num futuro breve, provavelmente a gente faça uma repaginação dessa arquitetura de marca para que as pessoas entendam que o Grupo Cortel, ele é um pool de empresas. Ele não é só o Crematório Metropolitano, ele não é só o Cremapet, o Crematório e Cemitério São Vicente, o Saint-Hilaire, o Cristo Rei. As pessoas entendem as marcas locais da sua cidade. Sim. E aos pouquinhos a gente está fazendo as pessoas entenderem que nós somos um grupo. Mas hoje, como a gente trabalha essencialmente os nossos canais de comunicação nas redes sociais, a gente ainda tá fazendo essa construção. Então, é bem legal a diferença, né, de defender um case em 21 e defender um case em 23, onde as pessoas disseram, sim, eu fui impactada por esse case. Que legal. Sim, eu sei do que você está falando. Porque no primeiro momento as pessoas têm muita curiosidade, assim, mas como assim? isso? Uma empresa de cemitérios, Como? mas do que vocês fazem? Como é que é? Digo, é como é em qualquer outra empresa, né? E aí a gente vai devagarinho desmistificando tudo isso e ressignificando a história do luto, de como acolher, né? E como confortar. E a gente fala muito de memória, de legado. Então, sempre, quando eu entrei no grupo, as pessoas falavam assim, a gente não fala de morte. A gente fala da memória, do legado, da saudade, do acolher as famílias. É porque a gente já perdeu alguém. Então, o nosso conteúdo, ele é todo voltado para esse outro sentido, né? E aí, a gente tem a websérie, que é a finalista esse ano do Top de Marketing, ela é a websérie Mãe Além do Tempo. É uma websérie desenvolvida com o Fabrício Carpinejar. São 4 episódios, né? O que a gente faz? A gente faz o lançamento de um Reels, que é um teaser, e na sequência, o episódio completo. E aí, a gente discorre, né, sobre a perda da mãe. Como que é perder a mãe e como que era uma mãe perder um filho. Porque tem os dois lados. Mas aí, a gente fala com o Fabrício Carpinejar, que é mestre nas palavras, né, e é um super parceiro. Na verdade, a nossa parceria não começou esse ano. A gente começou a parceria com ele em 2020, ainda durante a pandemia, onde a gente fez aquele vídeo com a maior homenagem de velas do mundo, teve ali uma palestra com ele ainda virtual. E aí, logo depois, ele escreveu o Depois é Nunca, né? Que estava bem naquele momento da pandemia, onde as pessoas precisavam de acolhimento, onde esse assunto começou a ganhar evidência. E aí, ali em 2020, a gente fez essa palestra virtual. 2021, a parceria, então, foi com o Alain e a Monja. E aí, 2022, a gente começou efetivamente com as webséries com o Fabrício Carpinejar. As webséries são naqueles períodos onde as pessoas sentem mais a perda. Então, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, que é onde realmente eu sinto que o comércio, o varejo, de uma forma toda, tá falando dessa data. Sim. E as pessoas sentem a perda. Tem um público que não comemora essas datas, né? Isso. Que sente a perda, né? Exato. Então, a gente prepara desde 2021 as webséries com o Carpinejar, 22 com o Carpinejar. E aí, 23, a gente mudou um pouco o formato. Lá em 2022, a gente conversava com clientes que perderam, né? As mães, os pais, os filhos. E no finados de 2022, a gente começou a deixar ele sozinho refletindo. E a gente acompanha todos os indicadores, né? Monitora, alcance, impressão, engajamento. E a gente vai ajustando o conteúdo das webséries conforme o retorno. E aí, em 2023, esse formato permaneceu, que foi quando a gente fez o Mãe Além do Tempo, a primeira websérie de 2023, com 4 episódios. A última vez que a gente contou, estava com quase mais de 10 milhões de visualizações. Para o segmento do luto, é muito, gente. É um número gigantesco, assim. O luto, ele tem muitas barreiras e as pessoas têm dificuldade de consumir. Mas na linguagem do Carpinejar fica mais fácil. E aí a gente escreveu esse case na DVB. Então, assim, além de ele trabalhar bem a questão do confortar, né, de o acolher o enlutado, as pessoas compartilham muito esse conteúdo. Pela sensibilidade dele, pela pela sensibilidade. linguagem dele. E aí a importância de utilizar realmente alguém que tenha uma proximidade com a comunidade, né? Com seguidores, que já saiba exatamente a maneira de se comunicar, porque ele é muito sensível. Então vem dele, não é como pegar qualquer influenciador e utilizá-lo numa campanha. E outra, a importância também de metrificar, né? É. Tu falou várias vezes, a gente acompanha, a gente tem ali,
porque às vezes é uma coisa que a gente faz na agência, né? É justa que a gente costuma falar que a parte mais importante do nosso trabalho é o depois, quando a gente vai olhar os resultados e ver funcionou, como é que tá sendo, no que a gente muda, o que a gente passa adiante, o que a gente deixa para trás. Então, isso que não só, né, no tema Death Care, mas também em qualquer segmento, mensurar é muito importante. O marketing de influência, ele tem 3 pilares, né? Que é o planejamento, a execução, que daí é o conteúdo do influenciador, e no final a mensuração, para poder retroalimentar e começar tudo de novo, né? Então... Exato. Mas sabe o que é engraçado? As pessoas falam assim, mas o Carpinejar fala exatamente o que a gente precisava ouvir. Existe uma construção, né? Lógico. De um briefing, assim, o que a gente precisa dizer e o que ele vem com todo o talento que ele tem e diz, né? Mas a gente briefa e alinha isso muito. E o nosso acompanhamento, né, de resultado, ele é semanal. Então, a gente tem reunião de performance semanal dos nossos conteúdos. Tanto do conteúdo branding, que a gente divide lá branding e performance, para entender os principais indicadores, né? E aí, assim, como a gente vende uma coisa que as pessoas não querem comprar, primeiro, eu entendo se esse conteúdo faz sentido pro meu público quando eles engajam, né? Tipo assim, muita gente curtiu, muita gente compartilhou, muita gente salva. Salvar um conteúdo do luto... Nossa. É uma coisa surreal e as pessoas salvam. É porque realmente tocou a pessoa, né? Não foi uma coisa que simplesmente passou na minha timeline lá e eu esqueci. Não, me tocou. E aí eu guardei porque eu quero escutar aquilo de novo, eu quero assistir aquilo de novo. A taxa de visualização dessa websérie de mães, ela é mais de 60%. É um número muito alto para o segmento do luto. E aí o que acontece? A gente entende esse posicionamento todo, tipo, estamos entregando o que é o propósito da empresa. Acolher as famílias enlutadas e eternizar memórias, sim. Isso fez sentido para o público. Ele engajou, compartilhou, comentou, salvou, sim. E aí, a gente pensa no público 2, que é o nosso futuro público. Então, assim, esse público que não é cliente Cortel hoje, mas que pode ser cliente Cortel no futuro, ou do imediato, ou de um plano. Como que a gente atinge essa pessoa? Essa pessoa já perdeu alguém. Então, depois que ele viu esse conteúdo e engajou, a gente começa a fazer remarketing com o produto. Olha só, né? Acho que funil, né? Funil. Bom, pra tu que assistiu até agora, deixa o teu like aí no vídeo. Também queremos aqui agradecer Estúdios Hype pelo espaço. A Camila vai falar um pouquinho mais sobre branding, funil de vendas. O papo tá muito bom, então fiquem até o final. E eu acho super interessante para outras marcas entenderem também que existe todo um pense por trás para depois esperar lá o fundo do funil, que é a conversão, né? Então eles começam realmente com um topo de funil, buscando alcance, buscando conexão, gerar valor sobre a marca, conversa sobre a marca, para depois fazer um rebranding. Então, tem o papel do influenciador, que foi o Carpinejar nesse momento. Em momento nenhum, eu tenho certeza que vocês esperaram que ele, por exemplo, trouxesse um resultado de conversão. Não. A gente tem uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas, principalmente para os gestores de marca, como é que tu precisa observar um resultado de um influenciador, de um comunicador dentro de uma ação de marketing influência, né? É por isso que a gente divide, né? Então, assim, a gente considera indicadores de branding ali, impressões, alcance, engajamento. E a gente sabe que o funil de vendas no nosso segmento, ele não funciona se eu não tiver feito essa conexão de marca antes. A gente vende um produto que ninguém quer comprar. Ponto. Ninguém quer, mas todo mundo precisa. Ninguém quer, mas todo mundo precisa. Não é assim um tênis que a gente coloca uma oferta e vende, não é um iPhone, coloca uma oferta e vende. Vai existir um público muito seleto, muito restrito que quer, mas a gente tem que pensar em volume, né? Então, assim, quando a gente trabalha um público frio, sem ser um público engajado, o nosso resultado é muito pequeno. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente trabalha todos os indicadores. O que a gente precisa com o Carpinejar é ampliar a visualização, engajamento, né? E aí, a partir disso, trabalhar as métricas do funil. Aí, a partir disso, clique no link, mensagem, manda anúncio para ele. E aí, a gente mede tudo isso. Gerei um anúncio. Ele foi pro site, ele clicou no anúncio e foi ver o quê? Ele foi no WhatsApp, ele fez uma ligação. O que ele fez? Acho que é
Vou resgatar uma coisa que a gente estava falando no início, de processo, né? A gente Processo. falou de um processo de luta e tudo mais. E agora a gente está falando de um processo De marketing. de marketing, né? Eu acho que às vezes a gente quer pular os processos. né? Exatamente. Eu acho bem desafiador isso, principalmente com marcas menores, sabe? Trazer essa importância de realmente viver esse processo dentro do marketing. Eu tenho uma dúvida. Vocês têm, assim, um tempo médio de quanto leva a pessoa a ser impactada no primeiro conteúdo até o A conversão. final da jornada? Então, a gente tem várias regiões de atuação, né? Aqui na região sul, o tempo médio de vendas, ele tá em aproximadamente 45 dias. Então não é um post no feed das stories que vai vender alguma coisa. Não é. Então, a gente sempre pensa o seguinte, eu preciso encher o funil. Como que a gente enche um funil? Visualização, engajamento. Depois que a gente encher o funil, a gente pensa no meio, né? Mostra o anúncio e fala de todas as outras conversões, de clique no link, de início de mensagem no WhatsApp, de uma ligação feita, etc e tal. E precisa fazer, e tem que ter a retroalimentação do comercial. Se a gente faz toda uma estratégia de funil e o comercial não interage, não diz pra gente quanto que isso deu de retorno, eu não vou saber se isso foi uma estratégia positiva ou não. Marketing consegue avaliar sozinho a sua estratégia de branding, né? De performance para branding e geração de valor para a marca. Mas quando a gente fala de performance comercial, se a gente não tiver uma ligação com o time de vendas, não funciona. Se eles não retornarem para a gente o que aconteceu com aquele anúncio, com aquela estratégia, não funciona. Então, a gente senta junto, pensa no produto que vai ser anunciado junto, qual é a estratégia, a gente fala de preço, de valor, o que a gente fala, e acompanha semanalmente. Para entender. Porque aí a gente, às vezes, entende que o algoritmo demora um pouco para entregar. Tá, a gente espera 1, 2 semanas. Não converteu, a gente muda a estratégia, amplia a estratégia e vai ajustando. Tem ajuste toda semana. Aí tem estratégia de Google, de redes sociais, e aí cada uma tem um papel específico pro todo, né? E elas se unem e caminham juntas, né? Nunca de forma isolada Nunca também. de forma isolada, porque assim, a gente sabe que se a gente parar com a estratégia de produção de conteúdo, eu não encho mais o meu funil. E aí eu não encho o funil e não faço venda. Então é nítido quando a gente diminui a nossa produção de conteúdo. Hoje a gente tem podcast também, né? Com o Fabrício Carpinejar, o podcast Manual do Luto. Quando a gente diminui websérie, podcast, a gente diminui a quantidade de pessoas impactadas, por mais que a gente use a mesma verba de anúncio. Porque é um conteúdo que não interessa. Então, assim, a gente precisa dosar, e as coisas, elas não vivem sozinhas, né? Uma coisa, essa aqui é só a estratégia de branding. A estratégia de branding e funil, elas existem, e elas se fundem. Exato, elas coexistem. Eu não posso fazer só estratégia de funil ou só estratégia de branding. Branding até pode, né? Se tu não quer. Mas é muito difícil ninguém querer um retorno depois, né? Exatamente. Mas, assim, não tem mais como a gente falar só de estratégia de funil sobre um conteúdo que não engaja, né? E que legal que conecta bem com a tua trajetória profissional, né? De ter passado por marketing, vendas, trade Eu marketing. acho que isso e tudo faz mais. ela ser uma profissional mais completa, assim, Com né? certeza. Na verdade, eu fui contratada no Grupo Hortel para ser uma profissional de trade marketing, para falar de resultados. Porque o trade, ele é o resultado do mês, né? Então, assim, numa indústria, por exemplo, o que o trade vai fazer? Ele vai trabalhar uma série de ações promocionais para ampliar a venda daquele produto no PDV. Ele vai trabalhar a ilha, ponta de gôndola, exposição de produto, campanha promocional, para ampliar o ticket, para ampliar a venda. E marketing vai dar toda o suporte, todo esse suporte, né? porque é que para mim as coisas elas andam muito paralelas, né? Então, assim, marketing, trade marketing e vendas, eles precisam trabalhar junto para ter resultado. Porque não dá para entender cada parte e dizer assim, agora faz o teu, que eu faço o meu. Não, a gente precisa pensar e construir junto e acompanhar junto. E aí, assim, nenhuma empresa mais tem tempo e dinheiro e espaço para fazer o marketing só de legalzice, né? Tipo, eu tô Ele tem que servir pra ti, né? Quantos milhões a gente está colocando, o que isso retornou? O empresário, ele quer o retorno. E aí, quando a gente fala de marketing de ROI, porque a gente fala com conselho de ROI, qual foi o retorno do investimento?
Não precisa falar mais nada. Porque falar de todos esses indicadores de marketing é bem complexo. A gente sabe que a gente tem muita gente envolvida e tem muitas especialidades. Então, na Cortel, a gente tem lá o time interno, tem uma agência envolvida, tem vários fornecedores. Como é que eu explico toda essa complexidade para o conselho de administração? Não explico. Eu só digo que o ROI foi esse, que o faturamento foi esse, e fim. Então, a gente fala de 3 principais indicadores para o conselho de administração. A gente vai falar do número total de oportunidades que a gente conseguiu, que a gente fala de número de ligações, número de mensagens e número de leads. A gente soma tudo e tem o número de oportunidades. A gente fala no número de faturamento originado por marketing. Lá na Cortel, a gente não faz venda de e-commerce, não tem uma venda 100% digital. Então, marketing gera uma oportunidade e o comercial converte. A importância também de andar junto, alinhados, né? Tem que andar alinhado. Porque ele vai dizer assim, mas tu gerou lead e o lead não converteu. Ok. Por quê? Me qualifica a informação. O público era jovem, o público não entendeu o que era o produto, o que era que aconteceu? Para poder ajustar a estratégia. E o terceiro ponto? Faturamento. Então, assim, a gente fala desse faturamento originado por marketing digital. Desculpa, era o ROI. Oportunidade, faturamento originado por marketing digital e o ROI. A cada R$1 investido, quanto a gente gera? A gente tem uma meta de gerar R$10 investidos por cada real. Tipo, eu investi R$1, tem que gerar 10 adicionais. A gente vinha batendo a meta, agora nas últimas a gente deu uma caída. A gente tá com 6, 7, 8, dependendo da região. Porque tem região onde a gente tem menos competidores, né? Pois é. E a gente consegue um resultado mais rápido. Só para vocês terem ideia. Em Ribeirão Preto, onde a gente tem um cemitério, marketing digital representa de 20% a 35% da receita do previdenciário. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma competição bem maior, por exemplo, em Porto Alegre, região metropolitana. E isso vai cair para 10%, 12%, 15%. Isso do previdenciário. Isso complementa uma pergunta que eu ia fazer para ti. Por que, assim, diferença de mercado, tá? Gaúcho e mercado lá de São Paulo. O que tu nota e por que vocês focaram em criar a websérie com uma referência? Ele é nacional, ok, mas é gaúcho. É gaúcho. Por que vocês escolheram ele, assim? Hoje, a gente tem, em Porto Alegre, a origem do Grupo Cortel. E a gente tem 5 cemitérios e crematórios nessa região de Porto Alegre e região metropolitana. Mais agência funerária, crematório de animais. Então, é um mercado muito importante pra gente. E aí, o que aconteceu? Como a gente foi devagarinho construindo a estratégia, ano após ano, a gente foi ampliando, né, o investimento, a complexidade da operação. E aí, este mercado ainda, ele é um dos principais mercados para o Grupo Cortel. Mas a gente já sente a necessidade de ter influenciadores regionais. Vocês já trabalharam com outros influenciadores? Como que foi esses trabalhos e qual o desafio de trabalhar com influenciadores, que foi o início do nosso podcast? Qual o desafio de trabalhar com influenciadores nesse tema tão sensível? Eles conseguem entender? Tu consegue passar isso para eles? Sim, a gente trabalhou, por enquanto, com 4 influenciadores, né? A primeira delas foi a Fernanda Pandolfi. O primeiro foi o Alan Dias Castro, que é o escritor e poeta. Naquela época bem crítica da pandemia. Então, a gente queria falar sobre as pessoas, sobre aquele caos, né, da pandemia, de uma forma sensível e que a gente conseguisse impactar mais gente. Então, a gente optou por contratar poesia sob demanda com o Alan Dias Castro. Então, ele criava essa poesia, a gente criava a websérie com essa temática e criava textos com isso. E esse foi o primeiro influenciador digital. A gente sempre procurou pessoas que tivessem essa expressão, né, Sensível, mais delicada, sensível. E pessoas que trabalham com poesia são pessoas totalmente sensíveis, né? Totalmente sensíveis. Então, a gente buscou a poesia e logo na sequência a monja, por representar, né, toda uma questão espiritual e de desenvolvimento do ser humano. Então, foram os dois, meio que junto, assim, com a Fernanda Pandolfi. A Fernanda Pandolfi entrou com uma visão mais jornalística no sentido de produção de conteúdo. Tá, mas então vamos falar mais sobre esse assunto. O que a gente precisa falar, como que a gente precisa falar, que tabus e paradigmas são esses, né?
Então, ela também, com esse olhar, ela teve que fazer um mergulho ali também no nosso segmento para entender e conseguir perguntar, mas ela era mais um meio, né? Ela servia mais como uma entrevistadora, sem grandes reflexões. A reflexão estava no entrevistado. O que é um pouco diferente do Alain e da Monja, né? Que eles já são o próprio conteúdo, assim. O centro, né? Eles são O mais- centro, é. A Fernanda, ela foi muito provocativa nesse sentido de conseguir extrair as principais dificuldades e tabus desse segmento, que também foi muito importante pra gente, né? E uma influenciadora mais local. E aí, quando a gente viu essa necessidade de expandir ainda mais, aí a gente fez de novo, então, esse contato com o Carpinejar, que tinha feito a primeira parceria em 2020, mas tinha sido uma palestra do meio de uma programação de finados. E o Carpinejar, ele foi escolhido porque ele tinha acabado de lançar o Depois é Nunca, que é uma reflexão sobre perda. E aí a gente começou esse trabalho com ele muito por isso, assim, porque ele já era uma pessoa que refletia sobre este assunto, que tinha um livro sobre este assunto. E a gente acha que tem ainda outras pessoas, né, muito importantes para que a gente trabalhe nesse sentido. Mas os influenciadores todos são importantes no sentido de ampliar a voz, A né? voz da marca. É isso que eu ia falar. Que interessante, porque os 4 influenciadores são influenciadores que o poder de conexão deles é através da fala. Sim. Não são nenhum deles é nativo digital. Todos eles vêm do off pro on. Então tem uma particularidade aí e todos eles com o poder de fala mais ativo. Nossa, que bacana. Exato. Baita case mesmo. E aí, assim, aí o Fabrício, ele acabou mergulhando ainda mais nesse universo do luto, né? E aí, esse ano, além da websérie, que a gente tem Mães, Pais e Finados, a gente criou outros 2 projetos. Um é o Clube dos Corações Solidários, que é um clube de cartas, onde ele escreve uma carta semanal para os inscritos no clube. Que assim, perdi alguém e eu preciso de uma palavra de conforto. Semanalmente tem uma carta exclusiva para este público. E aí a gente já tinha planejado fazer um lançamento de um livro ao final dessas 40 e poucas cartas. E aí, conversando com o Fabrício esse ano, ele disse: "Bah, Camila, mas tem a Bienal do Livro no Rio. Agora em setembro eu vou lançar um livro." Eu disse: "Tá." Falei pra ele: "Vamos usar o livro, vou usar a parte das cartas do Manual do Luto." E eu: "Tá, vamos conversar sobre isso." 2 dias depois ele me ligou e disse: 3 dias. "O livro tá pronto." Meu Deus. E eu disse: "O quê, Fabrício? Tu escreveu um livro em 3 dias?" E ele: "Sim." Eu digo: "Eu não acredito que tu já escreveu o livro." E aí, tanto é que no livro de agora, que é o Manual do Luto, do Fabrício Carpinejar, lançado em setembro, que é top vendas na Amazon, tem uma dedicatória pro Grupo Cortel lá no final do livro. Ai, que demais. Gente. E lá no livro tem, né, dizendo assim, parte do livro Manual do Luto foi escrito com as cartas do Clube dos Corações Solidários, que são as nossas cartas desse projeto que começou em abril, que foram todas condensadas no livro, e claro, e outras inéditas que o Fabrício escreveu. Então lá tem um agradecimento ao Grupo Cortel e tem o QR Code que leva ao site. E além desse projeto, a gente criou então o podcast Manual do Luto, lá no início do ano, onde o Fabrício seleciona alguns convidados para conversar, psiquiatras, especialistas em jurídicos, né, no direito sucessório. E aí a gente fez 2 temporadas do podcast com entrevistas, né, de pessoas ligadas a esse assunto. E aí a gente viu que a performance não foi tão boa. E a gente mudou o formato. Aí o formato da terceira temporada do podcast é o Fabrício discorrendo sobre os assuntos. Porque a gente entendeu que quem está acompanhando o Fabrício quer o Fabrício falando. E não outra pessoa falando com o Fabrício. Então, a gente mudou o formato e agora, no mês de outubro, a gente tem 2 reels do podcast Manual do Luto com mais de 1 milhão de visualizações. Nossa. Que pra gente também é um... Aí, o que aconteceu? Que ele lançou o livro, que é Manual do Luto, o podcast é Manual do Luto, a gente mudou o formato e o projeto tá crescendo ainda mais. Então, são 3 projetos no mesmo ano com o mesmo influenciador digital. Que interessante, que interessante. E o que eu acho interessante que tu falou também é isso de... A gente viu que não deu certo, mudamos a estratégia, né? Isso é até uma... falam bonitinho na internet, o R rápido...
se a Mude gente rápido. mude rápido. E acho que, mais de uma vez na fala, tu trouxe justamente isso, né? Isso é uma estratégia que vocês... Acompanhando semanalmente para poder fazer as alterações a tempo, né? Porque às vezes tem negócio que não tem como tu esperar um mês, o relatório aquele mensal, para poder fazer a mudança. Não, tem alguns indicadores que a gente precisa esperar um mês, né? Mas tem outros que a gente não precisa esperar um mês. Então, a gente vai avaliando ali o que é a nossa principal necessidade agora. Ampliar alcance, ampliar engajamento. Precisa converter mais o quê? Precisa trazer mais mensagem, mais ligação, mais clique no site. Onde? Qual é a nossa maior dificuldade agora? A gente muda a estratégia. Eu fiquei encantada. Eu também. Porque é uma união de as pessoas corretas para se conectarem com o público, né? Com um público que não quer se conectar com uma marca desse segmento. Não quero. É um time muito bem estruturado, né? Para atender as demandas, né? Dessas pessoas, né? Com muita teoria, funil e tudo mais. E utilizando uma preparado. coisa tão nova que são os influenciadores, que marcas que poderiam utilizar muito bem não utilizam. Vocês conseguiram trazer isso para a realidade de vocês mesmo, sendo um assunto sensível, né? Isso, e tudo começou muito pequeno, né? A gente fez um piloto, ampliou, viu, melhorou, ajustou onde tinham as dificuldades, investiu mais. E sempre numa construção. Então, assim, hoje, nossa, vocês têm o Fabrício Carpinejar, produzem 3 grandes projetos. Mas a gente começou bem pequenininho. Um processo, E aí, né? é um processo de evolução. Ninguém sai do 0 a 100 rapidinho, né? A gente precisa ir devagarinho fazendo essa construção. E encontrando a forma de conversar com a liderança, com o board executivo, de como fazer isso, né? Então, assim, pra gente a gente tem um dashboard de marketing que mistura os indicadores do digital com os indicadores do comercial. E leva só os 3 indicadores para reunião de conselho mensalmente. Que é número de oportunidades, número de faturamento de marketing e o ROI. Isso aí. Retomando. Bom, Camila, daqui a pouco a gente já tá chegando no final, mas eu queria ver se tu pode contar pra gente, assim, quais os próximos passos? Tem como contar alguma coisinha, assim? Então, gente, a gente tem vários caminhos, mas a gente ainda não tomou uma decisão de para onde seguiremos. Mas, assim, a gente acredita muito na questão da produção de conteúdo, ele é um caminho sem volta, e nessa construção com o comercial, né? Um trabalho colaborativo, né? De muitas mãos, assim, e assim, a gente ainda tem mais uma terceira área que está envolvida lá na Cortel, que é a área do atendimento. A área do atendimento é quem faz o atendimento do óbito imediato, a área comercial que faz a venda do plano futuro e o marketing. Então, a gente tem cada vez que criar mais sinergia entre essas áreas, porque as áreas, elas têm objetivos diferentes. E aí, a gente só vai entender se a estratégia impactou a área do atendimento ou do comercial, trabalhando cada vez com mais sinergia. E aí, assim, buscando sempre analisar e trazer uma novidade, né? É uma websérie, mas mudou o formato. É um podcast, mas mudou o formato. Então, e ter essa inquietude, né? De não se acostumar a fazer mais do mesmo. Mais do mesmo não dá sempre o mesmo resultado. E a gente tá cansado de mais do mesmo, né? E assim, é difícil. Com certeza. A gente não tem o planejamento de 2024 pronto, definido. Porque a gente tá discutindo uma série de questões ainda. E aí, assim, tem vários caminhos. E aí a gente discute, assim, a gente vai discutir com a diretoria comercial, vai discutir com a diretoria de operações, vai discutir com o presidente. E aí o conselho, às vezes, às vezes, né, decide alguma coisa, às vezes o conselho ainda faz alguma orientação. Tem várias opções, mas a ideia é continuar inovando. E a gente pluga nisso tudo no digital, experiências sensoriais dentro dos cemitérios, né? A gente tem uma estação chamada Estação Além do Tempo, onde ela é uma caixa sensorial, onde a pessoa entra, tem uma música ambiente, e ela consegue deixar no meio da estação, tem uma árvore, onde ela deixa lá a sua mensagem pro ente querido que já partiu na árvore. A gente quer ir lá. Então, vocês estão convidados, a gente tem finados agora, a gente tem toda uma programação especial. No cemitério Saint-Hilaire de Viamão, a gente faz um evento muito lindo no final do dia. O que acontece? Acontece uma chuva de pétalas, passa um helicóptero, larga pétalas por todo o cemitério, tem uma missa e, na sequência, tem um evento chamado Iluminando Memórias. Cada pessoa que participou dessa missa ganha uma vela
e a gente ilumina todo o cemitério. Isso tudo com música, tem uma playlist toda selecionada. E no final da iluminação, do acendimento de todas essas velas, são em torno de 5.000 velas, tem um show de fogos de artifício. Nossa, Ai, que demais. gente. Que lindo. Isso, Lindo e mesmo. aí nos outros empreendimentos vai ter uma caminhada luminosa, tem toda uma simbologia, né? E as pessoas, só que as pessoas têm muita restrição. Mas assim, nesse evento lá do Saint-Hilaire, a gente tem mais ou menos 10, 12 mil pessoas previstas para esse ano. É muita gente. Gente, É muita eu gente. nunca imaginei, né? Que incrível. Realmente, pra mim, aqui o Podname tá sendo uma oportunidade. Cada pessoa que vem conversar conosco é como se fosse um MBA. Porque ela traz as suas experiências e de assuntos que eu jamais imaginei que poderiam ser, sabe, uma coisa muito maior do que a gente às vezes vê. Que seriam realmente como o desafio que tu recebeu quando tu entrou no Grupo Cortel seria pra gente, né? E a gente aqui, como assim? Como é que poderia ser, né? Isso tá sendo muito legal mesmo. Acho que pra mim ficou muito... esse episódio pra mim foi muito sobre processo e sobre... é uma coisa que às vezes a gente... Até em outros episódios a gente já falou de que o marketing é uma área do testar, fazer, ter as ferramentas, mas tá observando sempre. Não é uma ciência pra já, exata. né? Não é o pra já. Pra já. Não é uma coisa que eu vou colocar todas as minhas forças e talvez não dê certo de primeira. É um passinho em passinho. Então, acho que o que tu trouxe hoje pra gente foi muito disso. E ainda mais pra um tema sensível, né? Que é o luto, que é esse momento na vida das pessoas, né? Então, eu convido todo mundo a seguirem o Grupo Cortel. A gente quer que bata 10 mil lá, por favor. Exato, exatamente. E qual é o teu arroba? A gente vai deixar aí embaixo também, mas sigam a Camila Camila. Corran. O Corran é difícil, gente, mas é Eu sei só como esse o nome. É K-O. Mas vai aparecer um embaixo. H-A-N-N. Viu só? Viu só? Não, e agora eu tenho que falar mais uma parte aqui, que é a Camila como profissional, que tenho certeza que, assim como eu, deve ter te deixado com muito orgulho, né? Sim. Obrigada muito mesmo. feliz. Imagina, Nossa, obrigada eu me pela emocionei oportunidade. várias vezes aqui te escutando, porque realmente, pra mim, acaba sendo um exemplo como profissional. Fico Imagina, muito meninas, orgulhosa. obrigada, eu fico feliz com esse retorno, porque a gente busca nessa melhoria constante, esse ajuste. E uma coisa que a gente falou no início, não é uma convidada. São dois convidados. São dois Temos convidados dois aqui, ó. convidados aqui hoje, e o Oliver no forninho. No forninho. Quem sabe um dia o Oliver volte pra visitar a gente. Contar esse case agora, Contar né? o case. Contar o case de mamãe. Obrigada pela oportunidade de a gente Obrigada. falar Nossa. sobre o luto. Obrigada Obrigada mesmo. pela oportunidade de estar aqui Foi com incrível. vocês e de ampliar um pouco mais essa voz nesse assunto que é tão delicado e tão importante para todo mundo. Foi um A prazer. gente espera de novo agora no 2024 para tu poder contar o case do top de marketing 2024 que a gente vai querer saber também. Exatamente. Depois de amanhã saberemos, né? Mas assim, chegar na final do top já é assim muito É uma reconhecimento, satisfação, né? Reconhecimento. É reconhecimento. Muito feliz por chegar até aqui, por estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Obrigada. meninas. Pessoal que acompanhou até aqui, compartilhem esse vídeo. Eu tenho certeza que, mesmo que tu não seja profissional de marketing, a Camila nos deu uma aula sobre um setor que literalmente a gente não quer saber sobre. Então, acho que é muito interessante. Acompanhem o Grupo Cortel, acompanhem o Podname, @Souzaname, @Lilian Gusbert, @Bruna Veronese e também Estúdios Hype, que cede todo lugar pra gente fazer o nosso podcast acontecer sem que a gente se preocupe em nada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Tchauzinho. tchau! Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.